amada igreja com a paz do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13. Aleluia. Aleluia. Deus. Eita, Deus tremendo, aleluia. Mateus capítulo 16, verso de número 13. Espírito Santo, aleluia. Logo após os agradecimentos. Glória a Jesus. A epígrafe do texto diz: Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Aleluia. Verso 13, os irmãos encontraram? Amém. Verso 13, assim está escrito: E quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A qual Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, por isso não te foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Podemos assentar, glorificando e adorando. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso diácono Mário, que fez o convite. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Desde que ele entrou em contato conosco, eu pude perceber a humildade e a sinceridade no decorrer da mensagem. Eu vou entregar aquilo que Deus falou no meu coração ao seu respeito. Aleluia, Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Nilson, pela vida aqui dos demais pastores, obreiros, que cumprimentando o pastor Nilson, na pessoa dele, eu deixo a paz do Senhor para todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Trago a paz dos meus pastores, meu pastor Zinete, meu pastor Cláudio, meu pastor Ezequias. Glória a Jesus. A igreja recebe a paz. Amém. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida, aleluia, Jesus, das minhas amigas que estão aí. Irmã Delma, diaconisa Delma, glória a Jesus, que é disposição para toda a obra. E a minha amiga cantora Paula Dias, que amém, Deus tem levantado ela para fazer a diferença nessa terra. Graças. Glória a Jesus. Nós já vamos entrar na palavra, mas antes de entrar na palavra, eu não posso fugir do tema, que é missão, e eu não vou fugir do tema. A gente vai entrar na palavra e eu vou falar a respeito, aleluia, Jesus, sobre o que é missão. A palavra missão significa incumbência, ou significa responsabilidade. É o direito, aleluia, Jesus, de que todos que se alistam no quartel-general de Jeová têm que cumprir. A missão não depende de cargo, não depende de posição e não depende de ambiente. Depende de uma ordenança, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, aleluia, Jesus, e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Existem várias formas de missões, mas eu vou falar sobre duas rapidamente. Existe a missão centrípeta. O que é a missão centrípeta?
é o que vocês estão fazendo nessa noite. Missão que é voltada para dentro, ou seja, para o lugar que congrega, para o bairro que se mora, para a cidade que é localizada. Missão centrífuga, ou seja, uma missão que é envolvida para trazer pessoas de fora para dentro. Aleluia. Mas existe a outra missão, que é a missão centrífuga. E as mulheres que estão aqui não confundam com a máquina de lavar, pelo amor de Deus. Missão centrífuga, aleluia, Jesus, arremete à missão que é feita para fora. Não é quando nós vamos até eles e trazemos eles aqui para dentro, mas é quando nós vamos até eles, mesmo eles não tendo lugar até mesmo para congregar. Aleluia, porque Jesus não depende de ambiente. Jesus não depende de um lugar exclusivo. Ele se manifesta onde Ele quer. Ele salva no momento que quer. Ele transforma na maneira que Ele quer. Aleluia. Para nós entrarmos na palavra definitivamente, eu gostaria de passar uma frase para vocês, para que vocês pensem. Só faz missão quem atingiu a consciência do ser e saiu de toda a ilusão do ter. Pois ser alguém é melhor do que ter algo. Tem muita gente tendo coisas, mas não sendo ninguém. Mas Jesus quer te fazer um alguém. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Moisés, antes da sarça, doutor Reverendo Moody diz assim: Moisés pensou que era um alguém. Quando se encontrou com a presença, descobriu que não era ninguém. É forte. Mas depois que começou a andar com Deus, descobriu que em Deus poderia se tornar um alguém. Achou que era o cara, assim éramos nós no mundo. Achamos que fazia e acontecia. Quando entramos na presença, descobrimos que aqui o grande é Ele. Aleluia. Aleluia. E nós não somos nada. Mas com o tempo nós descobrimos que nós podemos ser alguma coisa na presença dEle. Você não é qualquer pessoa. Você é embaixador de Cristo na terra. Aleluia. Aleluia. Você é filho e filha de Deus na terra. Aleluia. A gente vai entrar na palavra. Mas para nós entrarmos na palavra é necessário entender que Jesus vem de encontro em Lucas capítulo 5 a Pedro. Pedro está na beira da praia, frustrado, triste, abatido. Por quê? Porque pescou a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Ele estava pensando: não tenho como levar sustento para casa. Mas o que me chama a atenção é que no maior momento de frustração da vida de Pedro, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, vem de encontro a Pedro. Eu vou explicar para você quem é Pedro. Pedro é o tipo de pessoa que tem um gênio muito forte. Tem pessoas que vão se identificar com essa mensagem. Pedro é o tipo de pessoa que é irado, nervoso, age por impulso. E aí nós vamos entender que Pedro é o tipo de pessoa que não aceita a opinião de ninguém. Depois de uma noite inteira tentando pescar o peixe e não conseguir pegar, se qualquer um de nós chegasse até ele e dissesse: Pedro, tenta de novo, ele da forma dele amável, ele ia dizer: você está ficando louco. Eu já fiquei a noite inteira lá. Pela forma dele bruta, era capaz dele falar qualquer palavra que ofendesse. Mas quando ele olha e vê que é Jesus falando, eu conjecturo dizendo: eu não iria de novo, mas sobre a tua palavra eu vou de novo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero profetizar na vida de pessoas. Alguém pode levantar a mão para receber? Talvez você já bateu naquela porta, talvez você já foi naquela faculdade, talvez você já tentou entrar naquela empresa, talvez você já tentou algo na vida, abrir uma empresa e não deu certo. Jesus está dizendo: você pode ter tentado na primeira vez e não ter conseguido nada, mas sobre a palavra dele, quem recebe dele, ele está dizendo: volta lá.
Para quem não tinha pescado nada, 2 barcos vão até lá. Ele lança a rede do lado direito e quando puxa, vem grande quantidade de peixe, que a Bíblia diz que quase que os 2 barcos afundam de tanto peixe que tinha. Aleluia! Porque quando a bênção de Deus chega sobre a minha e a tua vida, ela não vem só sobre a minha e a tua vida, ela alcança quem está ao redor também. Aleluia! O que Deus vai fazer na tua história vai alcançar quem está ao redor de você. Aleluia! Deus está dizendo para pessoas aqui: não desista da tua família, porque quando a graça de Deus te alcançar, vai alcançar a tua família também. Aleluia! A gente vai entender. E Pedro começa a entender o chamado de Jesus, quando Jesus disse: Pedro, até hoje você pescou peixe, mas eu estou te convidando para pescar almas. Aleluia! Pedro aceita o chamado, e quando ele entende o chamado, ele começa a caminhar com Jesus. Ele começa a ver Jesus fazendo muita coisa. Jesus começa a curar um, libertar outro, transformar. De repente, um belo dia, Pedro vê acontecendo na vida de muita gente, mas ainda não tinha acontecido na vida dele. Um belo dia, Jesus diz: Pedro, nós vamos à tua casa. E quando chega na casa de Pedro, a sogra dele está enferma. A Bíblia é bem clara de dizer que ela estava no canto da casa. Tudo aquilo que fica no canto fica sem luz. Tudo aquilo que fica no canto fica escondido. Tudo aquilo que fica no canto fica fora da visão, do alcance do milagre. Aí a primeira coisa que Jesus faz não é fazer o milagre, é dizer: traz para o meio, traz para a luz, porque eu vim para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Traz para a luz, porque eu vou resplandecer na vida dela. A Bíblia diz que quando Jesus toca nela, automaticamente a febre deixa. E quando a febre deixa, a mulher, Paula Dias, volta a servir. Eu entendo logo com isso que se ela volta a servir depois que ela fica curada, significa que antes de ficar doente, ela já estava servindo. Ela poderia muito bem, depois de ser curada, dizer assim: eu vou esperar mais alguns dias para ver se eu não tenho alteração em nada. Mas eu aprendi uma coisa: quem quer, faz. Quem quer, dá desculpa. Aleluia! Eu senti a graça de Deus aqui. Aleluia. E a mulher volta a servir, porque nós fomos chamados para servir. Aleluia, Jesus a Deus. Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Pedro caminhava com Jesus, mas entenda uma coisa: Pedro caminhava com Jesus, mas ele continuava da mesma forma. Aleluia. Glória a Deus. Um belo dia Jesus entra na sinagoga, na sua terra natal. Aleluia. E aí ele começa a abrir o livro, ou a Torá, melhor dizendo, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e me capacitou para quê? Para proclamar as boas novas, aleluia, aos necessitados, para fazer abertura de prisão aos presos e para libertar os que estão cativos. Verso 2: e no ano aceitável do Senhor. Quando ele lê isso, automaticamente os rabinos, os mestres da época, olham para ele e diz: quer dizer que você está considerando-se que é o Messias. Eles ficam tão irados que eles tiram Jesus da sinagoga à força. E por tirar a força, eles começam a empurrar Jesus, querendo lançar Jesus do precipício abaixo. O texto é muito claro quando diz que os discípulos intervêm. Aí eu imagino o discípulo mais calminho, chamado Pedro, dizendo: ninguém vai tocar em Jesus não. Se tocar em Jesus aqui, o negócio vai estreitar. E a Bíblia diz que começa um alvoroço. Sabe o que Jesus faz? Se retira e vai orar. Vamos aprender com Jesus? Quando começar a confusão, se retire e vai orar. Meu Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus. Quando alguém se assentar na sua mesa para falar mal do seu pastor, do seu irmão, se
e vai orar. Ah, mas a casa é minha, então corta o assunto e ninguém fala mal do meu pastor e nem dos meus líderes na minha casa. Porque quem cala consente, quem participa tem culpa no cartório. Eu vou sentir na graça de Deus aqui. Jesus está dizendo para pessoas aqui, está na hora de dar um basta nisso. Está na hora de você cortar isso antes que acabe sobrando para você. Aleluia, Jesus. Nós vamos entender que Pedro, a Bíblia diz que logo em seguida a confusão acaba. Sabe por que acaba? Porque o motivo da confusão era Jesus. Como Jesus não estava lá, a confusão cessa. Só que continuando, Pedro acompanhava Jesus em todo momento. Pedro era aquele tipo de camarada que era alterado, que era bravo, que era nervoso, que era, muitas das vezes, agia sem pensar. Eu imagino esse Pedro, aleluia, Jesus. Quando Jesus está chamando Lázaro para fora, eu imagino esse mesmo Pedro que é alterado, que é nervoso, que fala sem pensar, que age sem pensar. Eu imagino agora esse mesmo Pedro chorando. Porque esse Pedro que se ira de vez em quando não querendo, é o mesmo Pedro que é um ser humano e é guiado pelas suas emoções. Deus vai falar com pessoas aqui e muitas pessoas vão se identificar com essa mensagem. Aleluia. A gente vai entender que quando Jesus cura, aleluia, Jesus, muitas pessoas, eu imagino Pedro espantado, e na forma humana dele, na forma sentimental dele, ele vendo as maravilhas e se impressionando com os poderes de Jesus. Um pescador experiente que estava acostumado, de repente agora está em alto mar. E esse Pedro que está agora espantado, cansado, ele diz: é um fantasma. Aí tem muitos pregadores que vai dizer que os discípulos não reconheceram Jesus. Tem muitos pregadores que vão dizer que eles confundiram Jesus com um fantasma porque eles não conheciam Jesus direito. Mentira. Eu vou explicar de uma forma muito lógica para você. A Bíblia diz que quando eles saem, ainda está no começo do dia, e eles começam, a Bíblia diz que o lago de Genezaré, aproximadamente 14 quilômetros, quando chega no 7º quilômetro, o que acontece? A Bíblia diz que quando chega no meio do caminho, começa a tempestade, e o barco é açoitado pelas ondas. Aleluia. A gente vai entender que um barco que é guiado por velas, ele vai pela força do vento. Mas quando se vem a tempestade, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Baixar a vela. E o que tem que fazer para o barco continuar avançando? Remar. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Aí Paulo explica esse mistério. Porque Paulo vem dizendo assim, que os homens nos considerem como ministro de Deus. A palavra ministro no grego significa ruperetas, e a palavra rupereta significa remadores. Então mudou o versículo, que os homens nos considerem como remadores de Deus. Mas se 10 remam para um lado e 5 remam para o outro, o que acontece? O barco não sai do lugar. Verdade. Se nós somos remadores de Deus, nós estamos indo para o mesmo destino. E se nós estamos indo para o mesmo destino, Jesus está convidando pessoas nessa noite. Ao invés de ficar na dúvida se rema ou se não rema, ou se até mesmo está remando para o outro lado, Jesus está convidando pessoas. Ajude o seu pastor nessa obra. Rema junto com ele, porque se irmos para o mesmo lado, nós vamos chegar no céu juntos. Aleluia. Somos todos um só corpo de Deus, somos todos uma só família. Não existe melhor nem pior, existe que todos nós somos irmãos e precisamos um do outro para chegar até o céu. Aleluia. Glória. Então automaticamente, se eles ficaram
ficaram remando da primeira vigília até a quarta vigília, eles ficaram cansados. A pergunta é, seja sincero, cansado você consegue fazer alguma coisa? E com fome? Piorou, né? O obreiro que até disse, piorou. Então a explicação lógica é essa, cansaço. E aí quando você está cansado, você vê coisa onde não tem. É assim ou não é? Quando está com fome, então, meu Deus do céu, sonha com lanche e na verdade não está vendo? Então essa é a explicação muito lógica. A Bíblia é muito simples e não precisa ser enfeitado. Aleluia! Eles olharam para Jesus e no cansaço falaram, é um fantasma, mas Pedro tendo certeza, porque o mesmo Pedro que é irado, esse mesmo Pedro que muitas das vezes é humano, é o mesmo Pedro que nós chamamos na psicologia de colérico. Todo colérico ele é corajoso. E aí ele diz assim, se é o Senhor mesmo, me deixa ter contigo. Porque todo mundo julga Pedro dizendo que Pedro não teve fé. Mas a pergunta é, e os que ficaram no barco acomodados, de braços cruzados, sem fazer nada? Aleluia! E Pedro teve coragem para ir até Jesus. É porque muitas das vezes para nós é muito fácil ficar acomodado e dizendo, Jesus vai vir até mim, Jesus vai resolver a minha situação, sendo que ele está dizendo, se levanta do seu lugar, venha até a ele, tornar-vos para o Senhor e certamente ele se tornará para vós. Pedro, quando vai ao alcance de Jesus, ele vai e focado em Jesus, ele está indo bem. Tirou os olhos de Jesus, ele afunda. Aí Jesus vem até ele, levanta ele e ele volta para o barco. Eu entendo aqui que Pedro foi a única pessoa que andou em cima do mar 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque a primeira ele vai sem Jesus e mas quando ele volta com Jesus, ele consegue chegar no destino. Sabe qual é o segredo? Não está conseguindo ir sem Jesus? Convida ele para o teu barco. Convida ele para a tua história. Convida ele para participar da tua vida. Aleluia. Porque eles voltam e a tempestade está acontecendo. Porque o propósito de Jesus não era acalmar a tempestade primeiro. O propósito de Jesus é o mesmo do que essa noite. Acalmar a alma dos discípulos, para depois acalmar a tempestade. E aí Pedro, na sua experiência, olha para Jesus e diz, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Aleluia. Porque o mesmo Pedro que é irritado, o mesmo Pedro que tem sentimentos, o mesmo Pedro, aleluia, Jesus que é corajoso, é o mesmo Pedro que fica espantado, aleluia. Nós vamos entender que na caminhada Pedro andava com Jesus. Chegando determinado dia, porque ele andava com Jesus e não acontecia, ele permanecia do mesmo. Um belo dia, Jesus entra no cenáculo, aleluia Jesus, e chama, aleluia Jesus, os discípulos pegam uma toalha, pegam uma bacia e vai lavar os pés dos. Aí Pedro já olha e diz assim, meu pé o Senhor não vai lavar não. Porque o mesmo Pedro que é assim, aleluia Jesus, que se ira de vez em quando, que é guiado pelas suas emoções, é um Pedro que é ansioso. Tem pessoas aqui que vai se identificar e muito com Pedro. Aleluia Jesus. Que aí Jesus disse, Pedro, se eu não lavar o seu pé, tu não tem parte comigo. Aí ele se empolga, porque a ansiedade toma conta e ele diz, Senhor, não lava só o pé não, dá um banho. Senhor, lava todo o resto. Aí Jesus disse assim, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Esse mesmo Pedro, quando ouve Jesus falando aquilo que nós lemos no texto, Jesus disse, quem os homens dizem que eu sou? Aleluia Jesus. Aí Pedro e os discípulos começam a dizer, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias,
O que temos falado a respeito de Jesus no mundo aí fora? Ou a gente tem se calado, ou a gente é aquele famoso cristão disfarçado dentro do serviço que não quer que ninguém saiba que nós somos crentes. Aleluia! Automaticamente o corajoso foi o primeiro a abrir a boca, porque Pedro é ansioso. E aí ele diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus? E aí Jesus disse: é verdade, não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou. Porque ele diz: Simão Bar-Jonas. A palavra Simão, aleluia, Jesus, no seu significado, na sua etimologia hebraica, vai dizer que é aquele que ouve. Que contradição, né? O nome de Pedro é aquele que ouve, mas Pedro não ouvia e era guiado pelas suas emoções, aleluia. Mas a gente vai entender o que é Simão Bar-Jonas. Bar significa filho, ou seja, filho de Jonas. Aí Jesus olha para ele e diz: agora você não vai ser Simão Bar-Jonas, você não vai ser conhecido por ser filho de alguém. Seu nome agora é Pedro, que significa pedra. Mas não é essas pedras grandes que a gente imagina, são pequenos fragmentos, aleluia. E aí ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra que ele está falando agora não é um pequeno fragmento. A pedra que ele está falando agora é a rocha chamada Jesus. Porque a igreja não está na mão do homem, não está na mão da mulher. A igreja está na mão de Deus. Podem tentar fechar a igreja, mas não vão conseguir, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! O diabo pode tentar investir contra a sua vida, mas a última palavra vem da boca de Deus. Quando a palavra se prepara, eu já estou finalizando a mensagem. Eu estou sentindo a graça de Deus. Esse mesmo Pedro andava com Jesus e não tinha acontecido nada para os outros. Mas para Jesus, que não enxerga só o fora, mas enxerga principalmente o dentro, estava havendo uma semente crescendo e amadurecendo dentro de Pedro. Aleluia! Aleluia! Esse mesmo Pedro que é irado, que é ansioso, de repente ele começa a dar lugar para o diabo. E ele diz: Senhor, não precisa o Senhor fazer isso não, sacrifício não. Jesus repreende ele, dizendo: para trás de mim, Satanás. E diz: Pedro, em verdade vos digo, que o diabo pediu para se andar com a tua alma, mas eu roguei ao Pai que desse livramento para a tua vida, Pedro. Aleluia! Jesus está dando livramento nessa noite. Jesus está dando livramento nessa noite. Jesus está visitando alguém na tua casa e está dando livramento. O coração de alguém aqui chegou no culto apertado, aleluia, dizendo: Senhor, não deixa acontecer nada lá. E Jesus está dizendo: eu estou descendo com livramento na casa de uma serva minha. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele está visitando alguém lá na tua casa e está dando livramento. Aleluia! Glória a Jesus. Esse mesmo Pedro, quando Jesus vai ser preso, você já imagina a cena dele dizendo: ninguém vai tocar em Jesus. Dessa vez não deu para ele falar muito, ele já sacou da espada e cortou a orelha do sacerdote. Porque Pedro é alterado, Pedro é ansioso. Na hora que ele corta, Jesus pega a orelha, coloca de volta e diz: Pedro, assim não. Não é desse jeito não, Pedro, que funciona. Você conhece a história, sabe que Jesus morre e ressuscita. Pedro nega a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Tu se parece com ele? Não parece não. Mas tu falas como um deles. Não pareço não.
Só que Pedro andava com Jesus e ainda continuava da mesma, e mesmo da mesma forma as pessoas viam Jesus na vida dele. Eu quero dizer para pessoas aqui que você é ser humano. Não adianta querer entrar na igreja querendo mostrar aquilo que não é. Entrar e fazer aquela oração, dizer: nossa Senhor, o Senhor é poderoso e eu estou forte, e isso e aquilo. Não. Seja sincero com Deus e Ele vai ser sincero com você. É mais fácil você chegar, se ajoelhar e dizer: Deus, eu não vinha, eu estou cansado, aleluia, eu estou abatido, mas a tua presença me trouxe até aqui, porque mais do que a fraqueza da minha carne é a força do meu espírito, mais do que a minha necessidade de ficar em casa é a necessidade que eu tenho de te buscar na tua presença. Fica de pé que eu vou concluir a mensagem. Pode vir, Paladias. Pedro nega Jesus e sabe o que acontece? Pedro volta para o mesmo lugar, mesmo cenário. Pedro agora está no mesmo lugar, de novo na beira da praia, de novo frustrado, pior, desorientado, porque a Bíblia diz que ele está nu. João capítulo 21 relata isso. E aí ele volta a pescar os peixes, e os discípulos dizem para ele: vai Pedro, vai lá pescar mesmo, incentivo. Pedro volta para o lugar que Jesus tirou ele há muito tempo, porque ele está decepcionado, porque ele entristeceu Jesus, porque ele negou Jesus. Talvez nessa noite você esteja dessa forma. Você entrou aqui nessa noite dizendo: eu não sou digno de estar aqui, porque eu já fiz tanta coisa, eu já errei tanto na vida. E Jesus sabe o que ele fez? Chegou na beira da praia. Quando Jesus chega na beira da praia, Pedro vê que é Jesus, ele se cobre da sua nudez. Quando ele se cobre da sua nudez, Jesus disse: Pedro, vem aqui. E aí qualquer um, se fosse nos dias de hoje, alguém que saiu, alguém que se afastou, ia julgar, ia apedrejar. Sabe o que Jesus faz? Vamos aprender com Jesus. Jesus diz: Pedro, vem aqui. Acende uma fogueira, coloca peixe na brasa e disse: Pedro, você está com frio, vem aqui, que aqui tem lugar para te aquecer. Pedro, você voltou para onde eu te tirei, mas aqui tem alimento, tem peixe na brasa para você se alimentar. Trazendo para os dias de hoje, tem o Espírito Santo para te aquecer de novo. Trazendo para os dias de hoje, ainda tem alimento para a tua alma. Jesus não está na condição de te julgar aqui, Ele está na condição de te receber de volta. E Ele está dizendo nessa noite: filho, não é por emoção, aleluia, e muito menos pela força. Ele está dizendo: eu quero abraçar a tua alma de novo, eu quero te levantar de novo na minha presença, mas você precisa se posicionar. Aleluia, sentir a graça de Deus aqui. Depois que ele termina de se alimentar, Jesus chama ele e disse: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. Meu Deus. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Eu também te amo, Senhor. Quando ele pergunta pela terceira vez, Pedro se entristece. E eu imagino Pedro agora chorando, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. A partir dali, Pedro nunca mais voltou para o lugar da onde que Jesus tirou ele, porque naquele dia ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Talvez você está 10 anos na igreja, como Pedro andou 3 anos com Jesus. Talvez você está muitos anos na igreja e as coisas não mudam na tua vida. Mas se você entendeu essa palavra e quer ter um verdadeiro encontro com Jesus, Jesus está te convidando a vir aqui na frente hoje. Aleluia. Ah, mas eu estou na igreja, mas eu estou no Santa
convida a vir até aqui na frente. Eu não vou te chamar, eu não vou ir até você, mas de uma forma voluntária, Jesus está te convidando aqui na frente. O primeiro corajoso é a vez, Jesus está chamando mais. Pode levar a bola disso. Chegou a hora de falar com Deus. Toma os perigos da presença, que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a glória. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, Vem que ainda dá tempo. Jesus te convida hoje. um lugar que ninguém conhece, mas ele me sabe.